Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. É uma satisfação ter todos vocês aí comigo. Tudo bem com o som? Tudo bem com a imagem? Estão me ouvindo bem, tá? Qualquer problema, vocês podem sinalizar aí para mim. Nossa live hoje vai ser dividida em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre jejum intermitente, as bases fisiológicas, a lógica científica e principalmente o motivo pelo qual todos vocês estão aqui, que é aprender a fazer o jejum intermitente da forma correta. No segundo momento, a gente vai estar recebendo a nutricionista funcional Ariel Mairinques. Ela vai falar sobre intestino e por que isso é tão importante no assunto jejum intermitente. Porque além dos benefícios para a saúde em geral, dos processos inflamatórios, cardiovasculares, vocês verão que o jejum também ele proporciona o emagrecimento duradouro e saudável. Mas para isso, a gente precisa da participação do nosso intestino. E no terceiro momento, eu e a Ariel, vamos estar respondendo as perguntas de vocês. E já agradeço de antemão a participação. Muito bem, eu vou dar início à nossa live, vou falar sobre as bases fisiológicas do jejum e logo em seguida eu vou convidar a Ariel para estar aqui conosco. Bom, tudo que eu vou falar para vocês hoje é fruto de uma paixão que eu tenho dentro da medicina, que são os processos inflamatórios crônicos. E eu já venho estudando sobre jejum há mais tempo, há cerca de mais ou menos 1 ano. Acidentalmente, eu descobri as bases científicas do jejum intermitente. Eu digo acidentalmente porque, sinceramente, nunca foi um assunto que eu acreditei muito, achava que era modismo. Mas estudando sobre colesterol, eu tive acesso a um artigo científico publicado em 2012 na revista da Associação Médica Brasileira por um grupo de médicos do INCOR. Esses médicos fizeram uma revisão da literatura, né? Então, eu guardo esse artigo aqui com muito carinho, que foi a partir dele que eu conheci um mundo novo e vou passar esse mundo agora para vocês. Esse grupo de médicos do INCOR descobriram que o jejum intermitente, ele proporciona diminuição do triglicérides, diminuição do colesterol, chamado antigamente de colesterol ruim, ele diminui os processos inflamatórios, ele é capaz de manter a massa magra e, pasmem, o jejum intermitente é capaz de aumentar a função cardíaca em 50%. Então, esse artigo me chamou bastante atenção, esse artigo foi escrito, como eu disse, em 2012, e as bases foi uma revisão bibliográfica de um estudo longo dos pacientes que praticavam jejum intermitente. E como que esses pesquisadores, qual foi a base de estudo para esses pesquisadores? Bom, nós sabemos que os muçulmanos, eles praticam o Ramadã uma vez no ano. O Ramadã é um período de jejum onde mais de 1 bilhão, isso mesmo, pasmem, mais de 1 bilhão de muçulmanos praticam o jejum, ou seja, eles não se alimentam
eles não fazem o uso de alimentos de espécie alguma, desde o amanhecer até o pôr do sol, tá? Então, o jejum clássico, o jejum mais compreendido na história da medicina é o jejum muçulmano. Mas hoje eu trouxe para vocês o jejum que eu chamo de jejum funcional, tá? Que é um jejum voltado para regeneração celular, para longevidade saudável. O conceito de jejum é ficar sem ingerir energia durante um certo período. O jejum que vamos estudar é o jejum a partir de 12 horas. Então, eu vou mostrar para vocês como ficar sem ingerir alimentos calóricos, ficar sem ingerir energia durante um período mínimo de 12 horas transforma o tecido neurológico, o tecido cardiovascular, diminui os processos inflamatórios e aumenta muito o hormônio de crescimento, que é um dos hormônios mais associados à longevidade saudável. Então, nas minhas pesquisas, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse estudo dos cardiologistas do INCOR juntamente com a USP. E eles tiveram como base de estudo a população muçulmana que já pratica o jejum há muitos e muitos anos, tá? E o interessante é que o jejum muçulmano, eles fazem apenas uma refeição e é um período muito importante para a saúde deles, tanto para a saúde física quanto para a saúde espiritual. Ou seja, dá certo, então vamos aprender a fazer. Depois desse artigo de 2012, eu li mais outros artigos e me chamou a atenção o Prêmio Nobel de 2016, né? Tá aqui também, material que eu guardo com muito carinho. Nesse Prêmio Nobel de 2016, o doutor Yoshinori Oshumi, um japonês biólogo, ele descreveu o mecanismo pelo qual o jejum intermitente faz todos esses verdadeiros milagres que o pessoal, né, do artigo anterior do serviço de cardiologia já observava. Então, o Prêmio Nobel mostrou que no nosso corpo existe uma capacidade de autocura muito interessante chamado autofagia. E na verdade, nós temos basicamente três processos de regeneração celular fisiológicos, ou seja, naturais. O mais saudável é o processo de autofagia, onde a célula descobre o defeito, né? Ele sinaliza, o organismo, o jejum vai sinalizar para enzimas. Uma dessas enzimas envolvidas nesse processo de autocura é a mTOR, uma das enzimas mais importantes do nosso corpo, inclusive, é a enzima envolvida no processo de ganho de massa cardíaca. Então, ficamos sem ingerir energia num período mínimo de 12 horas. O organismo sinaliza o processo de autofagia. Ele faz com que os autossomos, que são vesículas que existem dentro da nossa célula, mais os lisossomos, que são organelas que também existem dentro das células, comecem o trabalho de regeneração. Esse processo, ele acelera a renovação celular. É como se fosse uma faxina, mas uma faxina organizada, onde existe a destruição das células doentes, nos processos tumorais benignos, que acontecem de forma errática. Então, o organismo identifica esses processos inflamatórios, de
crescimento errado e começa um processo de destruição e ao mesmo tempo de aproveitamento desses tijolinhos, dessa base da célula. Então nada é desperdiçado nesse processo. Mas nós temos também um segundo mecanismo de renovação celular, que é a apoptose. A apoptose é um processo mais agressivo, onde a célula ela é destruída de forma inadvertida. O organismo ele não consegue identificar exatamente onde está o defeito, onde está o problema. Ele sai destruindo, ele funciona mais ou menos como um trator que vai entrando num terreno e vai destruindo a casa de forma inadvertida. Esse processo de renovação celular, denominado apoptose, ele gera muito lixo, então não é um processo de regeneração muito inteligente. E por último, nós temos a necrose, ou seja, é um processo mais sujo ainda. O processo de necrose, ele é um processo que gera mais radicais livres, é um processo de renovação menos inteligente ainda. E sabendo desses 3 processos de renovação celular, fica uma pulga atrás da orelha. Já que o jejum intermitente, ele ativa um processo de destruição celular inteligente, será que isso acontece o tempo todo? E como é que fica a situação dos pacientes muito inflamados? Os pacientes com muitos processos inflamatórios crônicos automaticamente não gerariam mais lixo nesse processo de regeneração? Muito bem. Buscando essa resposta, eu achei um trabalho muito bom da equipe da FAPESP em São Paulo, publicado em fevereiro de 2010. Nesse trabalho, a equipe de cientistas descobriu que o uso de nutrientes adequados durante o processo de jejum intermitente canaliza o processo de regeneração celular para o lado correto, que é a da apoptose, que é a da autofagia, perdão. Então, quando você associa o jejum intermitente a nutrientes corretos, vejam bem, eu não estou falando de calorias, eu estou falando apenas de vitaminas e minerais. E nos meus estudos, na maioria das vezes, as vitaminas e os minerais. Mas eu tenho uma novidade aqui para vocês, eu estou falando isso inclusive de primeira mão, que eu também descobri que aminoácidos essenciais isomolares, na concentração isomolar, não quebra jejum. Então, era até há pouco tempo uma polêmica dentro do meio esportista, da medicina esportiva, também dentro do meio da nutrição, tinha essa dúvida, aminoácidos essenciais quebram ou não quebram jejum? Então, nesses estudos que eu fiz, eu descobri que é possível repor aminoácidos essenciais na forma isomolar, ou seja, o whey protein não vale, tá bom? Então, já tirando aí a dúvida que pode surgir, a reposição não pode ser de proteína, ela tem que ser de aminoácidos essenciais. Essa reposição de minerais, vitaminas e de aminoácidos essenciais, ela vai canalizar o processo de regeneração correto, ou seja, ela vai otimizar o seu jejum intermitente. Em 2019, a Revista Brasileira de Medicina Esportiva, de Nutrição Esportiva, fez uma revisão grande sobre o jejum intermitente e os benefícios para a saúde. E, mais uma vez, chegou-se à conclusão de que o jejum intermitente só faz bem.
Jejum intermitente é para todo mundo? Sim, a resposta é sim. Jejum intermitente é para todas as pessoas. Diabético pode fazer jejum intermitente? Sim. Pacientes oncológicos podem? Sim. Idosos podem. Então, o jejum intermitente ele é benéfico para todas as pessoas. Vamos enumerar os benefícios do jejum intermitente para que vocês se sintam mais animados ainda para praticar o jejum. Quem está chegando agora, só lembrando que hoje a gente vai ter a presença da Ariel Mairinques. A Ariel é nutricionista funcional. Ela vai falar para a gente como o intestino saudável otimiza o seu jejum intermitente, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Bom, então vamos enumerar os benefícios do jejum intermitente. Vamos lá. O que a ciência descobriu até hoje? O jejum intermitente aumenta a neuroproteção, ou seja, o jejum intermitente é um tratamento excelente, tem potenciais de tratamento excelente para Alzheimer, né? Então, estudos muito sérios têm mostrado que o jejum intermitente auxilia muito na recuperação do Alzheimer, auxilia muito na recuperação dos pacientes com doença cardiovascular. Eu vou repetir, né, que o jejum aumenta em 50% a função cardíaca. Ele aumenta a recuperação, ele acelera a recuperação dos pacientes infartados. Melhora o aprendizado. O jejum intermitente é excelente para as pessoas com déficit de atenção, hiperatividade, espectro autista, autismo. Pessoas que querem passar no vestibular, passar no concurso, podem aprender aqui com a gente a fazer o jejum intermitente. Aumenta muito a capacidade intelectual. Diminui triglicérides, diminui LDL, aumenta HDL, que é o colesterol bom. Diminui a inflamação, aumenta o metabolismo, aumenta a produtividade, aumenta a imunidade, remove radicais livres, aumenta a performance. Dá para fazer jejum intermitente antes da atividade física. Jejum intermitente você não vai perder massa magra, tá? Então não quebra proteína. Eu vou provar para vocês por que não quebra proteína. Então, fisiculturistas, profissionais que trabalham com hipertrofia podem fazer o jejum intermitente antes da atividade física com total segurança. Isso porque, lembrando, o jejum intermitente aumenta produção do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento melhora a hipertrofia. O jejum intermitente acalma, melhora as relações interpessoais, melhora as relações intrapessoais e aumenta muito a longevidade saudável. Muito bem. Vamos aprender a fazer o jejum intermitente, que já eu vou chamar a Ariel. Como é que a gente começa a fazer o jejum intermitente? O que é errado no jejum intermitente? Errado, gente, no jejum intermitente é passar fome, tá? Parece engraçado ficar sem comer. Como que eu não vou passar fome fazendo jejum? Primeiramente, você precisa preparar o seu corpo para fazer o jejum, tá? Como é que você faz isso? Você precisa de no mínimo 7 dias de uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. Você começa primeiramente com uma dieta low carb. Isso por quê? Porque você precisa ensinar o seu corpo a parar de obter energia
com açúcar, com a glicose. Você precisa ensinar o seu corpo a usar a via lipolítica, ou seja, a via que utiliza energia da gordura, da sua própria gordura para as atividades cotidianas. E para isso, na primeira semana, você deve fazer uma dieta pobre em carboidratos. Vejam o que eu estou falando, você deve, você não tem que fazer, tá? Eu tenho um conceito de que tudo que envolve estresse, tudo que envolve obrigação em medicina, vai acabar dando errado, vai acabar trazendo frustração. Então, você deve fazer uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. Não quer fazer? Quer tentar direto fazer o jejum? Você pode tentar também, né? Isso aí não te impede de pelo menos tentar. Até porque muitas pessoas já começam a fazer o jejum intermitente sem esse preparo e dá certo. Mas é mais duradouro fazer do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Então, uma semana de dieta com baixa quantidade de carboidratos é a parte mais difícil do jejum intermitente. Isso porque os carboidratos, eles geram uma dependência química. Os carboidratos, a falta deles vai gerar em vocês uma certa abstinência. Então é muito comum nos primeiros 5 dias, com poucos carboidratos, o paciente queixar-se de dores de cabeça, de falta de energia, tremor. Mas passada essa primeira semana, vai dar tudo certo. O que é o ideal nesse preparo? 21 dias de dieta low carb, tá? Esse aí é o padrão ouro para começar bem o jejum intermitente. Ok, conseguiu ficar 7 a 21 dias com pouquíssimos carboidratos? Vamos ao jejum. A forma mais fácil de fazer o jejum é o jejum noturno. Então, eu já aproveito e respondo as perguntas sobre se o jejum noturno vale. Sim, fazer jejum à noite vale sim. Como se faz o jejum noturno? A última refeição às 18 horas. Às 18 horas eu vou comer o quê? Eu vou comer salada, frutas, eu vou comer uma proteína de origem vegetal, tá bom? Então, não se come proteína de origem animal nessa refeição das 18 horas. Por exemplo, grão de bico, sementes, lentilhas, né? Grãos germinados em geral são excelentes para essa última refeição das 18 horas. Depois das 18 horas, só vamos tomar café às 7 horas da manhã, tá? Então, nesse período das 18 horas até às 7 horas do outro dia, o que é permitido? O que não quebra jejum no jejum intermitente? Chás, água de kefir e alguns estudos falam em kombucha, tá? Mas eu criei um PEC, né? Eu chamo de PEC, que é um suplemento específico para o jejum intermitente para sinalizar a rota certa da regeneração celular. Enfim, 7 horas da manhã você vai tomar o café. Inicialmente, você precisa preparar o seu estômago para a primeira refeição. Aí você vai fazer o uso de quê? Água morna, meia colher de sopa de café de bicarbonato e um limão espremido, uns 100 ml dessa solução. Você vai ingerir, lembrando que a água com bicarbonato, ela é excelente para todos, principalmente para os pacientes que estão fazendo tratamento para câncer. Então, inicia o café da manhã com essa solução e faça a ingestão de uma proteína de origem animal, para quem é carnívoro.
Para quem não é, óbvio, vai fazer ingestão de uma proteína de origem vegetal. Frutas, então, por exemplo, vamos dar um exemplo, um cardápio, ovos, abacate e frutas. Quais frutas? O ideal é que sejam frutas de baixo índice glicêmico. Comece devagarzinho, comece com a melancia, com o melão. Depois desse café da manhã, aí você pode realmente fazer a ingestão dos alimentos que você já vem consumindo aí na sua dieta low carb. Pergunta também, muito comum, café quebra jejum? Não, café é permitido junto com chás, com a água. Água de coco quebra jejum? Quebra jejum. Então, água de coco não é permitida aí no jejum intermitente. Fez o jejum de 12 horas noturno? Por quanto tempo? Gente, não existe uma resposta científica ainda, mas acredita-se que você pode manter esse jejum noturno por 7 dias. Deu certo por 7 dias? Aumenta esse jejum para 14, 18, 24 horas. É incrível a capacidade do seu corpo, do nosso corpo, de manter-se alerta, atento, com tantas horas sem ingerir calorias. Fazendo esse processo corretamente, não vai ser difícil o jejum mais evoluído, que é o jejum de 5 dias. É, isso mesmo. Estudos até recentes, né? A gente ainda não tem toda a base científica documentada, mas estudos recentes mostram que o jejum de 5 dias aumenta em mais de 300% a capacidade regenerativa do nosso corpo. Fantástico, não é mesmo? Muito bem. Agora eu vou convidar a Ariel. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir convidar a Ariel. Isso, Ariel. Vamos ver se a Ariel vai aceitar. Olá! Oi! Boa noite! Boa noite, doutora. Excelente. Eu não estou te ouvindo bem. Ah, sim. Deixa eu só Tá tirar me ouvindo? aqui. Isso. Tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Ok. Me ouve bem, Ariel? Perfeito. Show. Tá ótimo. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, essa é a Ariel, né? Muito obrigada, viu, Ariel, de estar aqui conosco. Que honra, viu? Ter você A honra é aqui. toda minha. Gratidão. Prazer é todo meu. E a senhora já entregou aí uma carga de conhecimento muito grande para todos nós, né? E agora nós vamos descobrir como aproveitar ainda mais esse jejum, fazer com que o nosso corpo lhe responda, tenha um equilíbrio, não é mesmo? E até mesmo para aguentar os 5 dias, né? Tô vendo aí que os 5 dias assustou todo mundo. Eu só vou pegar Não é verdade? a voz tá baixa. Só um minutinho. Tá ok. Todo mundo me ouve direitinho? Sinalizam para mim, por favor, se tá todo mundo me ouvindo. Tá ótimo. A gente sempre aprendendo. Mas ok, Ariel, o show é seu. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre a microbiota intestinal, né? Uma forma para a gente poder estar recuperando, recebendo esse jejum. E é onde que eu gosto muito de aplicar no meu dia a dia e estar apresentando aos meus pacientes, na prática, um pouquinho mais desse milagre que se chama, né? Que é o jejum intermitente. Então é o seguinte, nós vamos pensar como o nosso corpo como 5 pilares, certo? Que é onde que a gente vai ter a concentração do equilíbrio e tendo como fator alfa aí, o fator principal, o intestino.
Então, o intestino está responsável pelos gatilhos alimentares, né, dentro da comunicação eixo intestino, cérebro-intestino, a parte mental, a parte física, a parte do sono, onde que é produzir toda a parte hormonal, onde que a gente vai estar recebendo todo esse conteúdo de qualidade, né, que é uma comida de verdade, onde que a senhora já expôs para a gente como iniciar um jejum, como quebrar um jejum perfeitamente, né, onde que a gente vê bastante probióticos, prebióticos, certo? E tendo um olhar para o intestino, a gente vai pensar como um fator que a gente gera 24 horas para a eliminação de todo o resíduo. Por exemplo, tem pessoas que às vezes ficam 3, 4 dias sem ir ao banheiro, né? Então, já é um dos pontos que nós precisamos pensar, peraí, fiquei um dia sem ir ao banheiro, então eu já estou atrasando esse esvaziamento, onde que eu chamo de jejum intestinal. Tá certo? Eu gosto de dizer como que é um jejum intestinal, onde a gente gera 24 horas para a eliminação de todo aquele resíduo da alimentação das 24 horas anteriores, tá certo? Então, com a prática do jejum, a gente consegue já deixar o nosso corpo em detoxicação durante 12 horas, que já é um jejum saudável, onde que faz toda a recuperação, né, para um equilíbrio de energia, e é onde que a gente vai observar também alguns fatores que irão diminuir, né? Por exemplo, enxaqueca, dores articulares, um cansaço, certo? Isso tudo depende de como que foi a nossa alimentação durante esse período. Então, esse jejum, ele faz com que o nosso corpo dê uma pausa, respire, para poder novamente atingir aí, né, a sua... Caiu aqui para mim. Perfeito, perfeito. E aí, vamos dar como uma sequência. Vamos esperar um pouco a internet da Ariel voltar. Caso a live, o tempo se esgote, vamos aguardar aí a reentrada da Ariel. Acredito que a internet dela deve ter dado algum problema. Bom, mas assim que ela entrar, de novo, a gente dá a palavra para ela. Então, ok, vamos ver. Ariel entrando novamente. Vamos lá. E é um conceito muito novo esse de jejum intestinal, viu? Assim, a Ariel está trazendo algo de muito novo e de muito benéfico para todos nós. Inclusive, quando o tema mais falado é imunidade. Ariel falou sobre reposição de lactobacilos. Eu vou aproveitar e já mostrar para vocês um protocolo que eu criei para otimização do jejum intermitente, tá bom? Nesse protocolo, eu inseri várias vitaminas, vários minerais, dentre eles, deixa eu ver aqui, se eu tento colocar Ariel de novo. É sempre aprendendo, né? Mas tá bom. Assim que ela tentar entrar, eu a vejo. Bom que a gente faz outra live com ela. Então, eu gosto muito de inserir magnésio nesse suplemento exclusivo para o jejum intermitente. Aminoácidos essenciais, isomolares, como eu disse.
Tudo bem. Zinco, quercetina, resveratrol e 2 cepas de lactobacilos que eu gosto muito de inserir no jejum intermitente, que são as bifidobactériums e os lactobacilos lactis. Com isso, gente, a gente tem mais segurança para fazer o jejum intermitente em pacientes críticos, pacientes muito idosos, né? Então, muitos de vocês são da área de saúde, né? Tem médicos assistindo a nossa live aí. Então, não precisem ter medo em fazer jejum intermitente em seus pacientes, porque hoje já existe esse protocolo de nutrição celular específico, sem prejudicar o processo de renovação celular, tá? Lembrando que esse protocolo de jejum intermitente, de suplementos para jejum intermitente, não vai gerar calorias. Bom, então, vou passar agora para as perguntas de vocês. De quanto em quanto tempo eu posso fazer jejum intermitente? Ariel, você está tentando entrar? Porque eu não estou conseguindo te inserir. Bom, vamos tentar agora de novo. Gente, é assim mesmo, é tecnologia nova. Estou aguardando você entrar, minha querida. Aí, isso mesmo. Olha, só lembrando vocês, né, que se a live, por causa do nosso tempo, se cair, nós vamos continuar, tá bom? Porque esse tema vale muito tempo de vocês. Vamos lá, Ariel. Então vamos lá. Eu parei aí no período, né, das 24 horas do jejum intestinal, onde que nós vamos diminuir essa fermentação de bifidobactérias, onde que a gente vai diminuir essa fermentação de crescimento de bactérias patogênicas e dar sequência na questão do tipo de alimento que nós vamos estar ingerindo. Dentro da nutrigenética, temos alguns alimentos que determinado grupo, ele vai causar alguns danos, né? E que vão fazer também que tenha cura através da alimentação. Então, visando entre o parâmetro, né, ter no intestino alimentação como um fator principal ali, ligado à parte nutricional, à parte de reestruturação, né, fazendo mesmo o medicamento como o alimento, então a gente tem esse processo dos alimentos vindo do quê? Da banana, da cúrcuma. Então vai ser alimentos que vão fazer reestruturação e vai fazer com que tenhamos uma microbiota preparada para esse detox intestinal, certo? Depois desse período, temos também a parte da hidratação. Sem a água, eu sempre gosto de dizer que é como se fosse o quê? A gente joga o alimento, por mais puro que seja, onde que a gente fala assim, olhando os orgânicos, tendo uma coloração bacana, né? Tendo mais de 5 cores no prato. O que vai acontecer? Se a gente tem uma água com sabão e a gente joga, e aí o que vai acontecer? A gente precisa estragar. É como se fosse esse alimento do bem, né? Não adianta nada ir uma biomassa, uma cúrcuma para recuperação, se a gente esquece da água para poder lavar. Então, eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem esse período e joga essa água para vir lavando todo o resíduo, e equilibrando o nosso corpo. Então, dentro do jejum, estudar, vamos sempre bater na tecla, se tá o quê? Tendo uma hidratação suficiente. E essa hidratação suficiente, ela tem como base o quê? O seu peso, vezes mais ou menos 30, 35, para você ter o mínimo de água que você deve consumir durante esse período, certo? Perfeito. Então, aonde que para os meus pacientes? Um jejum intestinal aí já de 12 horas é o que todo mundo deveria fazer. A gente tem aí, quem tem dificuldade, foi sugerido, às vezes para às 8,
para 8, inicia a próxima refeição às 9 da manhã, certo? Talvez seria uma sugestão, né, que facilitaria. E aí um jejum de 16 horas seria um jejum ideal para qualquer grupo, qualquer tipo dentro da nutrigenética. Então, a prática do jejum de 12 e 16 horas deveria ser adotada dentro do nosso âmbito normal, né, de alimentação, de convívio, e é onde que eu sempre falo que a gente deve ter o quê? Pontos de planejamento. Quando planejamos o nosso dia, planejamos a nossa hora de sono, nossa hora de trabalho, e nossa hora onde que nós vamos cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, aí é onde conseguimos um tempinho também para a gente fazer uma meditação, fazer um yoga, né, que é um processo onde que a gente vai também fazer que tenha oxigenação das células. Porque não adianta nada a gente parar de se alimentar e alimentar de forma errada, mas também não levar esse oxigênio para o nosso corpo, para as nossas células. Então, essa prática, ela está muito ligada dentro da parte do equilíbrio, principalmente num mundo onde a gente vive muito estresse, a ansiedade. E aí, essa comunicação, ela melhora. A gente consegue ter um parâmetro de qualidade de equilíbrio durante os problemas, né, que eu gosto de dizer que são os presentes que apresentam na nossa vida. Tá? Depois de alguns pontos também temos, né, para ajudar nesse âmbito do jejum intermitente, o detox de pelo menos 3 dias. Né? Às vezes faz 12 horas ou 16 horas e fica numa alimentação à base de vegetais, suco, água, certo? Eu peço até mesmo para tirar a cafeína durante esses 3 dias. Né, para o corpo, porque senão o corpo ele acaba ficando meio que preguiçoso, né? A cafeína ela gera um estímulo maior de atenção e tudo mais, mas quando a gente coloca ali um folhoso com por exemplo, uma beterraba, vai fazer com que a gente consiga ter uma coloração e aumento ainda dessa mucosa intestinal, onde que às vezes a gente acaba reparando, né? Onde que foi a parte de uma desbiose. Certo? Tem alguns alimentos também, quando a gente começa a praticar o jejum intermitente, que a sinalização dos alimentos que nos fazem alguns gatilhos para comer, às vezes que é onde que eu falo que é o comer por emoção e não o físico. Então, esse início e esse término do jejum, ele é muito importante se colocar comida de verdade. Porque senão, o que vai acontecer? Vai gerar aquele gatilho de fome. Se gera aquele gatilho de fome, a comunicação do seu intestino com o seu cérebro vai ser o quê? Difícil de controlar. Você vai ficar irritado, você vai ficar estressado. De que entra esses parâmetros, se o jejum ele realmente deixa estressado ou não. Isso tudo vai depender da forma que você alimentou. Então, a gente mastiga, onde que eu falo que você começa a digestão, através das papilas, certo? A gente vai deglutir e armazenar. O estômago ele foi feito não para fazer digestão. Por quê? Ele não tem dente, ele não tem nada, né? Então, no momento do período de se alimentar, que seja um período de atenção plena, certo? Mastigação, deglutição e esperar o período ali de 2 a 3 horas, né? Que será o momento onde que vai ser liberado para o seu intestino e ele começar a fazer toda a absorção e elevação para o nosso corpo. E é onde que vai te trazer novamente um equilíbrio para você continuar fazendo um jejum de 16, de 24 horas e até esses 5 dias de jejum. Tá? E é por então, isso... só recapitulando... Pode falar. Pode falar. E é por isso, gente, que, né, o que a Ariel disse, permite com que a gente não perca massa magra durante o processo de jejum intermitente. Você sendo a primeira e a última refeição uma comida de verdade, o organismo vai pegar toda aquela proteína, todas aquelas vitaminas importantes e vão utilizar para o lugar certo, né? Então ela já utilizou a reserva, já utilizou aquela reserva que está ali para ser utilizada mesmo, e você vai repor tudo. O organismo ele absorve tudo o que pode nesse momento. Exatamente. E aí, um sucesso, né, dentro do jejum intermitente aí, que é um jejum intestinal,
onde que a gente dá esse descanso, ele vai permitir que tenha a remoção. E aí a remoção dos alimentos que vão causar intolerância alimentar. E depois que vai fazer o fundamento, né, da retirada e da implementação da alimentação de alimentos culpados. Então, primeiro a gente tem a remoção desses alimentos, certo? Depois disso a gente tem reinoculação desses alimentos, tá? E aí são o quê? Os prebióticos, bactérias, né? E a gente faz aquele sucão, né, que é o sucão verde, é onde que a gente fala que é o detox, certo? E depois a gente vai fazendo a reintrodução, que aí vem as enzimas digestivas, onde que entra um kefir, uma kombucha, né? Tirando esses períodos que você colocou para se alimentar. Porque pensa, se você fecha uma porta ou abre uma porta, o meio dela ela precisa ser muito bem estruturada. Não adianta nada eu abrir e fechar muito bem e durante esse meio ser uma bagunça. Então, por que eu não perco massa magra? Por que eu não tenho, né, mal-estar, dores de cabeça? O corpo ele vai se adaptando, mas no meio, no período que você abre essa porta, você está dando comida de verdade, está dando nutrientes e bactérias para o seu intestino. Aonde que eu falo que o nosso corpo é como se fosse um campo de batalha, né? Todos os dias, na hora que você acorda, na hora que você dorme, iniciou um novo ambiente. E aí, quando a gente acorda, a gente vai saber quem que ganhou nesse dia. Se eu acordo disposta, a cama já me jogando para fora, pode ter certeza que o nosso corpo ele teve benefícios aí dentro das nossas células de bactérias boas, tá? Depois desse processo vem a reparação, onde que a doutora Márcia colocou aí pra gente sobre as doenças, né? Num processo, um paciente oncológico, a gente vai fazer o quê? Durante essa reparação, uma dieta cheia e rica de macro e micronutrientes. Então, os nutrientes fitoquímicos, reparadores da mucosa, eles vão estar equilibrados e vai fazer com que você tenha essa disposição e não tenha os efeitos de uma quimio. Eu falo que dentro do paciente oncológico é o que eu mais tenho assim, a convicção dentro da nutrição, porque realmente simboliza o campo de batalha. Aquele campo de batalha entre células ruins e células boas, ele vai favorecer e fortalecer de acordo com o que foi a dieta, os nutrientes, fitoquímicos, né, reparadores aí de mucosa. Então, para saber se ele está dando certo ou não, é através dessa reparação. Depois vem a parte do reequilíbrio, tá? Que é a modificação do hábito de vida. Não adianta nada eu começar um jejum, mas ele está sendo um período de só início e fim. A nossa vida, a gente nem sabe quando que nós vamos embora daqui, né? Então, como que eu começo um plano alimentar que ele tem início e fim? Ele não tem uma continuidade, ele não tem um processo de aprendizado, porque nós vamos ter festas, nós vamos ter alguns encontros. Então, isso tudo ele precisa ser gerado no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amigos, né? E até mesmo o nosso interno, para a gente gerar um reequilíbrio dentro do hábito da modificação do estilo de vida, tá? Senão a gente começa, termina, e eu falo que você volta tudo de novo. Te dou 110%. Né? Lindo, Ariel, 110. Bravo. Né? Lindo. Aí você fica na rota correta. Perfeito. E aí depois vem a reavaliação, né? É onde que eu gosto de dizer que é a modificação e de manter a conduta alimentar e aonde que vem o quê? Atividade física, ela não passa a ser mais uma atividade por obrigação, mas sim de prazer. Você sai para fazer aquela atividade física com prazer. Eu até gosto de dizer o seguinte aqui, que às vezes todos os dias a gente
vamos nos conhecendo um pouquinho, né? E eu falei assim que, gente, atividade física, eu não acordo para poder fazer atividade física. Falei assim com as meninas, né? E aí eu falei assim, na outra semana eu já estava assim, não, vamos embora, vamos acordar, vamos fazer atividade. Mas por quê? Porque ele passou a fazer parte do meu dia a dia e me trazer bem-estar. Então aí quando você vai em jejum, pensa, se você está indo fazer uma atividade física em jejum, você não está colocando como pilar a alimentação. Quando você coloca a alimentação como pilar e você acredita que vai fazer falta, o seu corpo já faz a sinalização e fala assim, nossa, não tem energia. Eu vou ter que fazer o quê? Então, aonde que vem o mal-estar, aonde que vem todo o processo, né, de culpa e além do mais, aonde que eu falo que fica pesado. Já não é uma atividade por prazer, certo? Tem também a parte da mente, que é onde que você está ligado, se você vai fazer atividade física ou não, se você vai ficar em jejum por muito tempo ou não, ou se você chega no amigo e fala assim, nossa, eu tô de jejum. Aí já dá aquele olhar de peso, né? Nossa, tadinho, você tá de jejum, né? E aí a mente já vai fala assim, o reforço foi o quê? A vida inteira escutou que teria que acordar e tomar café da manhã, certo? Às vezes o pai e a mãe brigavam para tomar o café. Nossa, esse filho não toma café. Às vezes a gente chega, né? Até mesmo durante algum período no consultório, que apresenta algumas informações desse perfil, tá? Uhum. Vem o sono. Por exemplo, uma microbiota saudável, restabelecida, ela tem o quê? Produção de melatonina. Então, pensa, vai dar aquele sono tranquilo, aquele sono reparador, que eu vou acordar disposto a levantar para fazer atividade, disposto para fazer a minha refeição, planejar, ir lá comprar os alimentos, picar e planejar, não é verdade? Então, vai gerar um todo. Isso é o que faz com que nossa vida gere realmente, por exemplo, qualidade e pilares fixos, e não somente um período. Onde que eu sempre falo que o jejum, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão vira modinha, né? E aí, essa questão do virar modinha, porque a pessoa não está tendo autoconhecimento. E é algo lindo para virar modinha. Né? E aí, se não tem autoconhecimento, a pessoa fala assim, eu fiz o jejum, pronto, acabou. Porque só teve começo e fim. É isso mesmo. E aí, cabe a nós, né, um bom profissional, saber se o seu jejum ele vai ser de 12 horas, se vai ser 16, se vai ser de 14, se vai ser, né, aí de 20, 24 horas, dentro de cada perfil, tá certo? E tô vendo aí que tem alguns comentários, né? Tem a Roberta, tá aqui comentando que ela faz o treino dela tranquila. A Roberta, eu falo com ela que é minha inspiração. É sua paciente. É sua paciente. Tá vendo aí, ó? Vocês estão vendo na prática o que é ter uma nutricionista para te ajudar aí nesse processo. Sim, e eu tô vendo aqui a Roberta, ela é um tipo de paciente que é um pouquinho mais complicado, porque o dela é ganho de massa, né? E a gente faz a aplicação do jejum e a gente tem os resultados, assim, surpreendentes. Por isso que eu falo assim, lindo. Aonde que volta aí a falar sobre a questão, né? Vai perder massa magra, mas tudo dentro do cálculo, o momento certo, né? Quando ela abre, quando ela fecha, e aí o meio de como está sendo essa nutrição, certo? E então, com o nível de amor que você vai estar fazendo isso, né? É amor à sua própria vida. Então, o nível de amor com que você investe no jejum intermitente vai determinar o quanto você vai levar isso para o resto da vida. Com certeza. E eu gosto de dizer que o nosso corpo é como se fosse uma planta. O jejum intermitente são para todos? É para todos. Não é? Por exemplo, uma planta. Você vai lá regar ela às vezes o quê? De 12 em 12 horas.
de 20 em 24 horas, né? E tem plantas que é uma vez na semana. Uhum. Não é verdade? É verdade. Então eu gosto de dizer que o nosso corpo é exatamente uma planta. E aí cabe a cada um, né, observar, avaliar qual que será, né, o processo de regar, né, essa planta, certo? Muito bom. Ariel, infelizmente, nosso tempo está terminando, mas eu acho que deu certinho. Você conseguiu dar seu recado, né? Você conseguiu Foi terminar. corrido? Eu acho que Foi todo mundo corrido. entendeu Olha, direitinho. eu acho que vale a pena depois a gente fazer no YouTube, viu? Porque, Com assim, certeza. foi uma audiência muito boa. Temos muitas perguntas para responder. Nós vamos responder aí durante a semana para vocês. E vou estar gravando. E foi assim um prazer imenso estar com você, Ariel, com todos vocês. Obrigada pelo carinho. E na próxima segunda-feira nós vamos escolher um tema bem legal, tá? Fico aguardando Com a dica de certeza. vocês. Muito obrigada, Gente, Ariel. muito Boa obrigada. noite. Né? O Foi prazer foi todo lindo, meu. foi ótimo. Parabéns. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.